Boa noite, graça e paz. Bom revê-los. Amado, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, verso 7. Jeremias 29, 7. Acho que eu vejo a Bianca lá em cima. Lembrei o nome. Só esqueci o nome do seu namorado. Raul. E da sua mãe. Não é? Eram membros lá, não sei se são ainda, enfim, mas conheço lá da Igreja de Shalom. Muito bom revê-los aí, de verdade. Jeremias capítulo 29, verso 7. Amém? Acharam? Sim, não pode ficar viciado aí na televisão, hein? Tem que trazer a Bíblia. Tem gente que nem traz mais a Bíblia, né? Já fica esperando aparecer na tela ali. Puxão de orelha, viu? Jeremias 29, 7. Trazer a Bíblia para a igreja. Diz assim o texto: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha que verso incrível. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Pai querido, obrigado por esse texto. Fala conosco agora, em nome de Jesus, amém. Amados, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Qual é o objetivo do nosso inimigo, do nosso maior inimigo? Aquele que veio para roubar, matar e destruir. O maior objetivo dele é mandar o maior número de gente para o inferno, né? É ele que manda para o inferno ou não? Não. Você acredita na dupla predestinação ou não? Não sei o que é isso, pastor. Eu vou te dizer. Deus escolheu aqueles que serão salvos, e Ele mesmo já designou aqueles que serão condenados. Mas é outra história, isso aí você pode vir na escola bíblica dominical, a gente pode conversar sobre isso. Mas um dos objetivos do nosso inimigo é nos dividir. Você sabia disso? Nos dividir. Ele quer mesmo que a gente brigue, ele quer que a gente se desentenda. E eu vou dizer uma coisa para você, ele tem conseguido. Ele tem. A igreja... não falo aqui da Silva Jardim, falo aqui da igreja de forma geral, pode ser até católica, ela está dividida. De um lado, os adeptos do político A, de outro lado, aqueles que gostam do político B. E quem é o melhor? Eu sei quem é o melhor, pastor, eu te provo agora, por A mais B, que esse é de Deus e esse é do diabo. Não é? E a gente tem as respostas e quer saber, vamos para cima, porque é para cima que a gente tem que ir, e assim a gente vai se separando, a gente vai brigando. Bom, aí tem aqueles que dizem, é por isso, pastor, que eu digo que esse negócio de política não é para mim. Eu não me envolvo com política, porque afinal de contas, 3 coisas nessa vida não se discutem. O que é? Com a mulher, lógico, 4 então, né? 4 coisas não se discutem, mas... a gente brinca, mas é verdade, né? Sim ou não? Mulher, adianta discutir contigo? Não, você vai ganhar sempre a discussão, porque vocês são sempre certos. Mas, olha só, religião, qual é lá o prático? Religião, futebol e política, afinal de contas essas 3 coisas não devem ser discutidas. Bom, aquele que defende isso, não sei de onde ele tirou essa ideia, inclusive ele contraria o nosso pastor da igreja, já jubilado, não, o pastor Levi também, vai contrariar o pastor Levi. Pastor jubilado é o pastor, duvido que você sabe o nome do nosso pastor jubilado. José Barros Filho. Quem não é da igreja da época dele? Não sei quem é, levanta a mão. Você veja como a igreja está renovada, não? De verdade mesmo. Se você não sabe quem é o pastor José Barros Filho, você precisa saber. Errei o nome dele? Não errei. Você precisa saber. Ele foi pastor dessa igreja por muito tempo. Por que eu falo dele? Vamos lá. Por que eu estou falando dele agora? Porque ele escreveu a pastoral do nosso boletim, irmãos. Que você também não leu. Não é? Você não leu a pastoral do nosso boletim. Por que você não leu? Porque deu preguiça. Porque ela estava grande. Qual é a primeira frase da pastoral do nosso boletim lá? Abre aí. Nem peguei o boletim, pastor.
Tá feio o negócio. Disse Aristóteles: o homem é por natureza um animal político. A política está em nós. A palavra de Deus pede para que nós pensemos sobre ela sim. A política está nessa nossa arte de negociar. Quando você está lá na sua casa, convencendo o seu filho de alguma coisa, e de certa forma você está fazendo política com ele. Olha, meu filho, a gente vai por aqui, e está negociando com ele. A Bíblia apresenta um momento da história aqui, e que justamente pela omissão do povo que não quis fazer política, ou não quis pensar na política, sofreu. Abra sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 9. Você vai lembrar desse texto que é muito legal. Juízes capítulo 9. Só para você entender um pouco aqui, todo mundo já ouviu falar em um juiz chamado Gideão. Já ouviu falar? Gideão lutou contra os midianitas. Os midianitas eram um povo muito mau, de verdade mesmo. Olha o que os midianitas faziam. Eles esperavam o povo de Deus plantar. Na hora que estava na hora... Gente, eu não sou da terra, aqui não sou da agricultura, mas uma coisa eu sei, tem que ter paciência. Você planta hoje, rega amanhã, aduba a terra, tira as ervas daninhas, vai visitar, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, a 3 meses você vai colher. E você está naquela esperança, porque você gastou o que você tinha na semente custou caro, talvez você nem tenha mais semente. Bom, os midianitas esperavam justamente a época da colheita para roubar o povo de Deus. Bem na hora de desfrutar do fruto do trabalho, apareciam os midianitas, e por causa disso Deus levanta um juiz chamado Gideão. Gideão vence os midianitas. Gideão foi um cara muito legal, e ele teve 70 filhos. Legal também. 70 filhos, homem próspero. Outro contexto, a época que quanto mais filhos você tivesse, mais abençoado por Deus você era. Esse homem foi tão legal, Gideão, que o povo pede para que ele governasse o povo. Governe sobre a gente, Gideão, você é um cara que você venceu, você é o nosso ídolo. Ele não quis governar, ele achou que não era o momento, e ele tem 70 filhos. Dentre esses filhos, 2 se destacaram aqui, um deles chamado Jotão, o outro chamado Abimeleque. Já ouviram falar nesses homens? Bom, Abimeleque pensa: agora é a minha oportunidade, eu vou reinar sobre o povo de Deus. Já que o meu pai não quis, eu sou filho dele, o povo vai gostar de mim, porque é meu pai, o povo gostava do meu pai, vai gostar de mim, eu vou reinar. Só que ele tinha um problema ali, ele tinha outros 70 irmãos que talvez também quisessem. Ele vai lá e mata todo mundo, com exceção de um, Jotão. E Jotão, sabendo quem era Abimeleque, ele olha para o povo: vocês não vão fazer nada, vocês vão aclamar esse homem como rei de vocês, como líder de vocês estão malucos. E ele olha para aquilo, ele fica indignado, e ele propõe uma parábola. E a parábola é essa aqui que a gente vai ler, Juízes, capítulo 9, verso 7. Olha só: avisado disto, Jotão se pôs no cimo do monte de Gerizim, em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidades de Siquém, e Deus vos ouvirá, vós outros. Olha a parábola dele. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? O texto não diz isso, mas ela está dizendo: não vou fazer isso. Então disseram as árvores à figueira: reina sobre as árvores. Disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem e reina tu sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia
do espinheiro fogo e consuma os cedros, mas não sai do espinheiro fogo e consuma os cedros do Líbano. E aí o texto continua, o final do texto diz que o espinheiro aceitou o convite. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Que por causa da omissão da oliveira, por causa da omissão da figueira, por causa da omissão das outras árvores, quem reinou sobre o povo? O espinheiro. E o espinheiro dói, o espinheiro faz mal. Esse texto é um exemplo de que a omissão, o dizer isso não tem nada a ver comigo, eu vou votar nulo mesmo, eu quero votar nulo porque eu não concordo com ninguém, eu nem vou aparecer, eu já arranjei uma viagem, eu vou para longe daqui para não ter que votar nem no A e nem no B, eu vou me livrar disso, ou eu não quero pensar sobre isso. Enfim, a omissão pode fazer muito mal à igreja, pode fazer muito mal ao corpo, à sociedade de forma geral, porque o rei reinava não só sobre a igreja, reinava sobre o povo de forma geral. O fato é que a Bíblia é muito clara dizendo que não adianta, não dá para sermos omissos nesse aspecto. Tá bom? Aí a gente volta para o contexto do livro que nós lemos, lá o primeiro verso, que é o livro de Jeremias. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Jeremias está falando com quem? Está falando para o povo de Deus, da primeira leva do povo de Deus que tinha sido levado cativo para Judá. Foram centenas, milhares de pessoas que foram levadas a uma terra que não era deles. Era bom estar naquela terra? De forma alguma, era um lugar ruim demais. Os babilônicos eram sujos, os babilônicos eram idólatras, muito idólatras. Os deuses babilônicos, eles exigiam rituais, orgias sexuais. Os babilônicos, eles judiavam do povo. Eles eram parentes, né, descendentes dos assírios, capital da Síria, Babel, e enfim, os assírios furavam os olhos daqueles que eles dominavam, e os babilônicos também assim procediam. Era um povo difícil. Estava lá uma parte do povo de Israel. E aí você olha o profeta Jeremias e evidentemente, vamos fazer política agora, nesse momento aqui, povo. Vamos pensar o que fazer, como agir nessa situação em que vocês estão, desgostosa, ruim, talvez desesperada. Vamos para cima. Vamos arrebentar esse povo. Não vamos ficar quietos, temos que fazer, temos que agir. É isso que Jeremias diz? Não. Jeremias diz ousadamente, fazendo um contraponto incrível: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Calma. Era como se Jeremias estivesse dizendo justamente o contrário: sem dissensões, sem briga, calma. Deus continua soberano sobre tudo e sobre todos. Não briguem, mantenham a paz. O contexto em que vocês estão, ele não é bom, mas Deus não colocou na mão de vocês a espada. Deus colocou na mão de vocês o poder da oração, ou do clamar a Ele, e a certeza de que Ele continua no controle de todas as coisas, como a gente sabe a história. 70 anos depois, voltaram à sua terra. Bom, então, como se faz isso? Já que eu não posso ser omisso, eu sou um ser político em si, eu preciso, como Calbart dizia, andar com uma Bíblia na mão e na outra o jornal. Eu tenho que ser uma pessoa, eu não posso ser alienado. Eu tenho que saber o que o político A está dizendo, eu tenho que saber o que o político B está dizendo, eu tenho que ter a minha posição, eu tenho que saber responder às coisas desse mundo também. Eu tenho que ser uma pessoa atualizada. Mas é muito claro quando a Bíblia diz que também eu não posso ir para a guerra, eu tenho que manter a paz. Como fazer tudo isso? Vamos lá. Não tenho a receita completa, mas eu tenho alguns indícios aqui. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Diz assim o texto. Esse texto ele resolve muitas coisas da nossa vida, inclusive muitas coisas. É dentro de casa, fora de casa e também agora nesse contexto político. Porque a nossa luta
Eu já sei esse texto, pastor. Vai ler de novo? Até a gente aprender. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta não é contra o político A, contra o político B, a nossa luta não é contra quem pensa diferente de nós, a nossa luta continua sendo sempre contra demônios, contra Satanás, contra aquele que quer nos dividir, contra aquele que quer me colocar contra a pessoa que pensa diferente de mim, contra aquele que quer destruir a gente. A nossa luta é contra principados e potestades. Sabe, isso resolve muita coisa, porque quando eu olho para o irmão que pensa diferente de mim, eu despersonifico, para com isso, o meu problema não é com ele, eu preciso me aproximar, eu preciso criar empatia a ponto de que nós dois cheguemos à conclusão de que a nossa luta é espiritual e sempre foi espiritual. Pare para pensar o que a rainha Esther, a linda rainha Esther, fez diante de um problema gravíssimo pela qual ela passava. Rainha Esther estava prestes a presenciar a destruição do povo judeu. Então você lembra a história que o rei Assuero decide então, convencido por Amã, que era um dos seus oficiais, dos seus servos, que ele deveria aniquilar o povo judeu, por uma mentira, por inveja, por picuinha de Amã. Então a rainha Esther fica sabendo desse intento, dessa questão. E o que ela propõe? Quando chega a ela a notícia, olha, o povo de Deus... Gente, esse texto, se vamos falar de política, esse texto é política pura. Aquilo que acontece com a rainha Esther, ela, esposa do rei, vendo a possibilidade de ver o seu povo morto, ela poderia agir de diversas maneiras, politicamente. E ela resolve, no primeiro momento, a primeira coisa, fazer o quê? Ela convoca todo o povo, todos aqueles que tinham ciência daquilo, ela faz chegar a todo o povo a necessidade de jejum e oração. A nossa luta é contra principados e potestades, a nossa luta não é um contra os outros, é em nome de Jesus. Portanto, querido, se você tem pelejado contra alguém, eu quero te dizer que você talvez esteja sendo usado por aquele que não é Deus. Se isso está criando divisão, tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque não é para dividir. A igreja tem achado que ela é a justiça. Nós nos sentimos paladinos da boa moral e da lei, cavaleiros templários, e nós vamos defender o verdadeiro evangelho, e ai de quem falar mal daquele que defende o verdadeiro evangelho, e ai de quem falar bem daquele que é o inimigo e é de Satanás, porque não, está errado, porque nós não somos a justiça. Nós não somos os enviados de Deus para mudar esse planeta da forma como você está imaginando. Você é enviado de Deus para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Você é enviado de Deus para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa convertida, ela convertida por meio do Espírito Santo, vai mudar de opinião. Não é você que vai fazer ela mudar de opinião política, é o Espírito Santo que vai fazer com que ela mude de opinião espiritual. E na nova espiritualidade dela, ela vai ter posições diferentes. É isso. A gente está mais preocupado com a opção de voto da pessoa do que com a opção de Deus da pessoa. Mas vamos lá. O que diz 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a oração. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, Paulo falando a Timóteo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Bom, a nossa vida de oração é tão ruim, que eu acho que o que a gente vive nas nossas relações pessoais é só reflexo disso. Eu já contei essa história, mas uma vez ilustra, ela é lúdica, mas ela é real. Fui pregar num acampamento e tinha que dormir em barraca. Tinha que dormir em barraca. Estava lá dormindo em barraca, não sei o quê. E lógico, o acampamento adolescente, ninguém fica quieto, e nem tem que ficar mesmo. A adolescência existe para perturbar a vida É isso. E aí, no bom sentido, né? Tem que viver. Quem nunca, né? Foi no acampamento e não acordou com pasta de dente, não viveu graxa no sapato. Como é bom isso, né? Eu tenho saudades. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito coisas piores. Né? Eu acreditava demais nas ameaças da minha liderança. Hoje eu percebo que não, era só ameaça, não ia acontecer nada. Mas é o seguinte, e o rapaz, ninguém dormia. Aí o vigilante, ele passou pelas barracas e ele dizia assim, bravo que estava, ele estava sério, assim, muito bravo já mesmo. Quem não parar de falar agora, vai ter que subir lá no salão e orar 3 horas. Daí alguém gritou, rindo, a oração virou castigo. Oração virou castigo. Quem não se comportar vai ter que orar. Isso vale até uma advertência aqui, porque às vezes a gente quer castigar os nossos filhos, né? Não vai para a igreja. Não vai para o coral, só de raiva. Que tipo de punição é essa? E assim vai, a gente pune de forma estranha. Mas isso traduz um pouco o nosso sentimento daquele homem lá, mas que talvez em outra medida esteja, né? Muito tempo de oração, que chato, né? Muito tempo orando. Precisa restaurar aquele amor, aquele primeiro amor, como é bom orar. E é prática. Ora um pouquinho mais a cada dia, chega um momento que você tem sempre um pouco a mais para falar com Deus. Encontra uma pessoa com quem você não conversa há muito tempo na rua, você não tem assunto. Fica aquela coisa, às vezes nem lembra o nome, né? Opa, não, legal, tá tudo bem. Como é que vai a família? Não, bem. Não tem assunto. Mais ou menos assim, quando a gente ora pouco, vai conversar com Deus, parece que não tem assunto, né? Converse todo dia. Essa é a solução. Muito. Porque a solução para o nosso país, ela começa em você. Porque o teu país pode estar uma nhaca, e você bem demais. Porque você tem a certeza plena de que vai tudo bem, como diz a mulher sunamita. Vai tudo bem. Mas a gente vai virar o nosso vizinho aqui da América do Sul. Procura os crentes lá, que vivem a palavra de Deus. Vai tudo bem. Fortaleceu a igreja. A gente está mais unido. Mas procura lá o que você espera? Que o Satanás melhore? Que de repente Satanás comece a fazer coisa boa? Não. A Bíblia diz que o mundo vai ficar cada vez pior. Só que nós nos surpreendemos quando alguém que não conhece a Deus faz alguma coisa ruim. Não, eu não estou esperando mais nada. Você está esperando alguma coisa boa? Eu não estou. E outra, o crescimento da igreja se fez maior nos momentos de perseguição. Ou você tem medo de morrer? Você tem medo de ser perseguido? Você tem medo de passar fome? Tem alguma coisa errada com a tua fé. Você tem medo que os seus filhos sejam... Tem alguma coisa muito errada com a sua fé. Você tem medo que as pessoas fiquem desempregadas e daí o Brasil vire o outro vizinho da América do Sul mais ao norte? Você tem alguma coisa muito errada. Ou você acha que Deus está lá no céu realmente preocupado agora, pensando, se ele ganhar, não sei o que eu vou fazer. Tem alguma coisa muito errada com a nossa fé. Vamos lá. Em segundo lugar,
Tito 2, só tem 2 pontos, tá? Tito 2, verso 78. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, diz Tito 2, 78. E agora Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha o que a Bíblia puxa, ela chama responsabilidade para nós. Essa revolução social que nós talvez queiramos e esperamos, ela começa no meu comportamento. Amado, mostre mais fé, mostre mais certeza da soberania de Deus. O Senhor é fonte de toda autoridade. Romanos 13, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer: não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. O apóstolo Paulo tinha essa certeza plena. O apóstolo Paulo estava, realmente, quando você lê os textos bíblicos, você enxerga o apóstolo Paulo preocupado em trocar o imperador? Você enxerga o apóstolo Paulo preocupado em trocar o imperador? Ele está preocupado em pregar o evangelho e converter o coração das pessoas. É disso que ele está. E você acha que o imperador era bom? O povo vivia à base de pão e circo. Ah, pastor, você está dizendo então que eu não devo me envolver? Se envolva da forma correta. Que a moderação de você seja conhecida por todos os povos. A moderação. Sabe o que isso significa? Você é empático e você é moderador. Você leva a paz e não discórdia e não contenda. Você respeita a posição do outro, entendendo que a sua luta não é contra ele, é contra principados e potestades. Não personifique a pessoa como a figura de Satanás ou a figura de Deus. Isso está errado. E tem levado a gente a coisas muito ruins. Bom, o profeta Daniel declara: é Ele, o Senhor, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Daniel afirma ainda: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. Bom, que exemplo estamos dando? Queremos um governante que una o país? Nós estamos dividindo. Queremos um governante que apoie a igreja? Nós não estamos apoiando. Dependemos dele para manter a igreja fiel? Que igreja é essa? Somos fiéis a Deus, não dependemos de governante nenhum para isso. Temos medo de perseguição? Rememore o culto de domingo passado, nesse sermão, domingo à noite, que teve um grande homem de Deus aqui. Eu saí domingo à noite passado daqui impactado e me sentindo um verme. E Deus trouxe aquele homem aqui a dedo. Eu não assisti domingo passado. Resgate lá no site, sermão de domingo passado. Reverendo Vladimir, que hoje está no Iraque, quando ele fala do significado da dor e da perseguição. Quando ele ora a Deus pedindo para que Omã fosse alcançada pelo Evangelho, e a estratégia que Deus usa? Prendê-lo. Deus respondeu a oração dele, ele foi preso. Bom, somos 40 milhões de evangélicos, talvez 60 milhões de evangélicos já nesse Brasil, hein? É gente demais, não? Será que é demais ou é de menos? É bastante gente fazendo a diferença, sim ou não? Rebentando com esse Brasil. Estamos evangelizando, não estamos, gente? Se depender de nós, vamos saquear o inferno. Como se desse para fazer isso, não dá, né? Eu acho que falta, e esse é o segundo ponto dessa mensagem, é o nosso comportamento. A nossa oração é entre nós e Deus, é vertical, o nosso comportamento é horizontal. A gente vai fazer diferença nesse país, a nossa política, né? A gente vai fazer diferença politicamente quando nós nos enxergarmos mais empaticamente, quando o testemunho partir do meu coração, quando eu for moderador, quando eu agir empaticamente com meu irmão,
que pensa diferente de mim. Nós somos a transformação que esperamos e que queremos. Uma pequena anedota do homem que passava sempre do lado do mendigo e falava: Senhor, ajuda esse mendigo, não é possível que o Senhor não ajude esse mendigo. E passava todo dia, ele orava pelo mendigo: Senhor, ajuda esse mendigo. E um dia o mendigo nunca mudava. E um dia ele orou lá e Deus falou para ele, e ele falou assim: Deus, envia alguém para ajudar esse mendigo. E Deus falou: eu enviei você, mas você passa e não faz. Não sei quantos anos você tem, se 12 a 80, mas a sua vida de evangelização permanece viva, ativa e eficaz. Amém? É para isso que você existe, para fazer o nome de Jesus conhecido dessas nações. A transformação que você quer no coração dessas pessoas, para que elas pensem diferente politicamente, comece por Jesus Cristo no coração delas. Ah, mas ela já tem, já disse que tem, ore pela vida dela. Ah, ela não tem, então evangelize a vida. Não espere nada do inimigo de bom. Agora, não é o seu papel ser paladino da justiça, templário, com uma espada, e é você que vai agora mudar a pessoa de opinião. Você não vai mudar ninguém de opinião. Você vai orar pela vida das pessoas e deixar que o Espírito Santo mude essa pessoa em nome de Jesus, porque fora disso você vai dividir. E a gente basta de divisão. Basta de divisão. Não é? Vivemos tempos nessa igreja difíceis lá atrás. Chega de divisão. Venha para unir, venha para juntar, venha para ajudar, venha para trazer solução. Venha para trazer solução. Estamos juntos, pastor. Se precisar de mim, quem pensa diferente, poxa, aquela irmãzinha pensa tão diferente de mim, vamos junto, pastor, tamo nessa, vamos lá, vamos orar por ela. Te convido aqui, pastor, 7 horas da manhã, vamos orar junto, Deus vai mudar o coração dela. Amém? É assim que a gente vive. Amados, que Deus nos abençoe. Que a vontade de Deus seja feita, em nome de Jesus. E que o meu coração se conforme à vontade do Senhor, que é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Se a vontade de Deus for maluca aos meus olhos, for diferente, Deus levantou nações ímpias para ser justiça sobre o povo de Deus, ou você esqueceu disso? Deus levantou nações ímpias, Deus levantou os persas para defender o próprio povo de Deus. E por aí vai, Deus faz do jeito que Ele quer, a história continua sob o seu controle, Ele ainda é soberano. Eu creio na soberania de Deus. Nada do que acontecer nesse Brasil, nada do que acontecer na minha vida, foge dos planos de Deus. Eu confio no Senhor, que sempre vai me sustentar, que vai fortalecer a igreja, que vai fazer a igreja cada vez mais viva, seja o tempo que viver, porque quem sustenta a igreja e a minha vida é o Senhor. Não é o presidente A, não é o presidente B. Se o presidente A ou B ganhar e fizer uma coisa absurda, meu Deus, cerceou a imprensa, cerceou, agora ninguém tem mais liberdade. Eu continuo livre no meu coração, porque aquele que tem o Espírito Santo é livre. Que medo é esse, igreja? Em nome de Jesus, vamos viver, vai evangelizar, vai trabalhar, e todo o teu entorno vai permanecer sempre no controle de Deus. Você é livre aqui dentro, seja o contexto que for. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor está aqui, nos ajuda a juntar e não espalhar. O Senhor diz que aquele que não é com o Senhor é contra o Senhor, e que aquele que não ajunta espalha. Queremos ajuntar. Pai querido, todas as vezes que nosso coração se encher de uma vontade de fazer justiça, porque a gente fica com raiva, a gente quer ver as coisas, as pessoas pensando diferente, acalma o nosso coração, Pai. O Senhor é quem muda corações, opiniões. Me dá ousadia de orar, de abençoar, de amar quem pensa diferente de mim, por mais absurdo que seja. Nós oramos sabendo que o Senhor continua soberano sobre esse país, sobre o mundo, sobre toda a história, como sempre foi, e eu confio no Senhor, em nome de Jesus. Amém.